Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje estudando a lição 8 da revista Palavra e Vida, onde estamos estudando como tema do trimestre verdade, tá? Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e de Judas. Nós já estudamos as cartas de Tiago, estamos já nas cartas de Pedro. E hoje ainda estaremos no 2º capítulo da primeira carta de Pedro. Antes da gente começar a nossa aula, nós estaremos agora orando, pedindo a Deus a direção sobre tudo aquilo que aqui faremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos nas tuas mãos, queremos te rogar pela tua graça, pela tua bênção, Deus, pela tua misericórdia sobre cada um de nós, que tu possas conduzir esse estudo, meu Deus, colocando as palavras certas na minha boca, usando o meu intelecto, usando a minha mente para a honra e para a glória do teu nome, que possamos crescer, ó Pai, na tua graça, no teu conhecimento, aprendendo mais de ti. Usa, meu Pai, nesse estudo e abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Por que eu optei de ler todo o capítulo? Para que a gente possa ter uma ideia clara e melhor definida do contexto, daquilo que realmente estamos estudando e podermos entender melhor, ter um melhor conhecimento da palavra de Deus. Então, no caso, na revista está de 11 a 25. Nós faremos a leitura de 1 a 25. Nos diz a palavra do nosso Deus. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Muito poderoso esse verso 5, né? Que nos deixa claramente o que Deus quer que a gente faça. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas, porém, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Verso 9, importantíssimo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós
que em outro tempo não éreis povo, vós que no passado não eram de Deus. Isso é o que ele quer dizer. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Verso 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, os pecados carnais, tá? Principalmente os pecados relacionados ao sexo. Não é só eles, né? Mas principalmente eles. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, o vosso viver honesto entre os gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Porque ele está falando aqui a judeus que foram para outros lugares lá da região do Antigo Testamento, em que se passaram as passagens bíblicas do Novo Testamento. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Fala-se mal, mas comprovando-se que aquele mal que falaram não é verdade. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Versículo 18 agora. Os deveres dos servos. De 11 a 17, a boa conduta dos servos de Deus. No meio dos pagãos, daqueles que não servem, daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Agora, os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Engano, não houve nenhuma palavra dita por Jesus que fosse mentira. Tudo foi verdade. Engano aí significa mentira. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos
sarados. Isaías está se repetindo o que o profeta Isaías falou lá no Antigo Testamento sobre o Messias, falando sobre Jesus. No 25, porque eres como ovelhas desgarradas. Foram como ovelhas desgarradas. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Agora tendes voltado a Deus, tendes cumprido a vontade de Deus. Bem, a verdade para fazer a diferença. O que pode competir com a verdade? Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Isso são versos de um cântico conhecido nosso, no meio evangélico. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Fala de quem? Do Espírito de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem disse isso? O evangelista João, em João 8:32. Porque comprova que Jesus Cristo é a verdade que liberta. Bem, então a gente vê aqui que nós somos sal e luz. Sendo sal e luz no mundo, nós temos que nos fazermos presentes. O sal precisa temperar, precisa deixar o seu sabor. Se somos sal, temos que mostrar que somos servos do Senhor. Se somos luz, temos que demonstrar que a luz do Senhor brilha na nossa vida. Então, de modo semelhante, Pedro, ao que foi dito pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, Pedro referiu-se ao privilégio dos cristãos de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui, privilégio, porque não é para nos vangloriarmos, para nos sentirmos melhor do que os outros, não. É porque Deus nos deu um privilégio que Deus nos concedeu. Então, em função disso, nós devemos agradar, fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Bem, o que nos diz aqui? Ser diferente não é simplesmente ser conhecido como evangélico. Dizer-se evangélico hoje já não é mais um sinal de respeito, de confiança, de credibilidade, porque a gente vê muita coisa errada. Tem muita gente fazendo muita besteira por aí, se intitulando como evangélico. E aí? Deus quer isso da gente? Com certeza que não, né? Bem, ao contrário de só dizer ser evangélico, é necessário ter a postura de um discípulo que anda com Deus e reflete esse andar nos seus relacionamentos. É mais que comportamentos padronizados, repetidos de forma instintiva, usando-se palavras-chave, tendo determinadas posturas, tá? Mas sim que possamos mostrar ao mundo fruto da vida de santidade exigida pelo Senhor, como vimos
na lição anterior, na lição número 7, em que falamos sobre a santidade, a extrema necessidade da santidade, da santificação na vida de todos os cristãos. Como igreja, corpo de Cristo, temos a missão de fazermos a diferença na vida das pessoas. E essa diferença tem que ser para o bem. Tem que ser uma diferença positiva. De marcarmos a vida dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, enfim, da nossa sociedade. O texto dessa lição nos ensina tanto a importância de ser diferente, como também de fazer a diferença. Ser diferente não é ser esquisito. Ser diferente é não estar em comunhão com os padrões de vida desse mundo que é dominado pelo pecado, pelas coisas erradas. Esse é o padrão de vida que Deus quer que nós tenhamos e que seja mostrado para todos aqueles que conosco convivem. No primeiro capítulo dessa lição diz assim: diferentes na vida pessoal para fazer diferença. Está baseado nos versículos 11 e 12. O cristão é chamado à abstinência dos desejos carnais. Abstinência, fugir dos desejos carnais, né? Não fazer com que esses desejos carnais cresçam na nossa mente. Aqui disse que desejo é a ânsia para realizar algo. É quando você pensa. E aí, a outra situação que está ligada a essa história é a luxúria. Luxúria não tem nada a ver com luxo, com dinheiro. Luxúria não é ostentação. Luxúria é a prática ilícita de sexo. Tá? É a paixão construída sobre fortes impulsos. Então você sente um grande desejo por uma mulher que não é a sua, por um marido que não é o seu, por um homem que não é o seu marido. Isso não agrada a Deus. O que você tem que fazer? Fugir disso. Buscar fortalecimento em Deus, no Espírito de Deus. Tá? Esses impulsos podem vir a ser concretizados se não tivermos se não orarmos e se não vigiarmos. O desejo é algo natural, inerente ao ser humano. Já a luxúria é resultado de ter a sua mentalidade sadia dominada por um descontrole doentio dos desejos. É quando você não tem domínio sobre os seus desejos. Você se deixa dominar pelo pecado, pelas coisas erradas. Essas são duas realidades que se opõem no íntimo do crente, ao tal ponto de Pedro dizer que estão em guerra, exprimindo a ação de um soldado no campo de batalha. Os desejos carnais lutam contra a alma do crente numa guerra sem tréguas e intensa. Então, se faz presente? Sim, claro que se faz.
mas precisa se trabalhar para que eles não tenham domínio sobre a nossa vida. O apelo à abstinência dos desejos da carne diz respeito ao fato de estes pertencerem ao mundo natural, aos padrões de vida que não são os padrões que Deus quer para nós. Estamos neste mundo, mas o apóstolo diz que ele não é a nossa pátria. Somos, portanto, habitantes temporários desse lugar. Falamos disso nas lições anteriores sobre a pátria celestial, sobre o novo céu e a nova terra que Jesus prometeu para nós. A palavra estrangeiros significa aquele que mora em um lugar sem direito de cidadania, com direitos limitados. Nós somos brasileiros, exercemos a nossa cidadania no Brasil. Se formos para outro país, para estar legalmente, nós estaríamos com visto de turista. E por um período definido. Se passar o período de validade daquele visto de turista, nós poderemos ser deportados para o nosso país de origem, porque já estaríamos de forma ilegal ou clandestina, sem haver um visto de permanência. Então, vemos aí que esses direitos são limitados para os estrangeiros. Enquanto peregrinos, tem um sentido mais forte ainda. Um peregrino seria alguém que estaria exilado, fora da sua pátria, buscando um local para viver. Ambos os termos ensinam que a morada verdadeira e permanente do crente não é aqui. Nosso lar é o céu. Nossos aposentos estão lá preparados pelo Senhor Jesus, que está em João 14, 2, quando diz: vou preparar-vos lugar. Ele mesmo disse que não somos daqui, somos peregrinos e exilados nesta terra de lutas, sofrimentos e expectativas. Está em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Não custa lembrar que os destinatários estavam dispersos por diversas regiões a quem Pedro escreveu essas cartas. Eles estavam em diversas regiões, fora da sua pátria. Provavelmente devido às perseguições que sofriam. 1 Pedro 1:1. Falamos isso na lição passada, das perseguições. Com certeza, tais palavras foram de grande alento para eles naquele tempo. Então, isso aqui é um comentário do verso 11. Sobre o verso 12, o autor nos diz aqui que ele pode ser resumido em uma frase: a importância do testemunho. Um assunto que nós temos falado muito. Praticamente, em quase todas as nossas aulas, esse tema vem à tona. O testemunho. Quem nós somos. Quem nós mostramos ser. Que coerência existe entre a nossa prática e o nosso discurso? Eis aí
a, a necessidade de um testemunho verdadeiro, de um testemunho real, de um testemunho vivo. A importância do testemunho. Os cristãos da época de Pedro foram difamados e maltratados porque recusaram-se a adorar os deuses pagãos, principalmente os deuses das religiões romanas, e participar de festas carnais a ídolos. Festas carnais porque eram festas que, inclusive, acontecia rituais ligados ao sexo, com tudo liberado, tá? O sexo, a bebida, coisas assim que a gente sabe que existe e que Deus não é a favor disso. Deus não aprova essa prática, né? Muito menos a idolatria, né? Independente de ter sexo ou não, Deus não aprova a idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso é um fato. Claro que isso não era bom, mas o que importava mesmo era que esse falar mal não fosse verdadeiro. Daí serem chamados a viverem de maneira exemplar, para que o que dissesse não fosse verdade, para que não houvesse respaldo nas mentiras que tentavam imputar, atribuir aos cristãos. Esta expressão fala de um viver atraente, honrado, cativante, até mesmo para os não cristãos. Como naquela época, apesar das calúnias e difamações, é preciso que a vida e caráter dos cristãos resistam a uma investigação cuidadosa feita por outros, demonstrando coerência entre discurso e prática, que pode levar os incrédulos a crer em Cristo e glorificar o nome de Deus. Está lá em Mateus 5, de 10 a 16. Vai glorificar o nome de Deus porque nós não demos brecha para que descobrisse coisas erradas nas nossas palavras nem nas nossas atitudes, né? Então, nós precisamos ter em mente que aquilo que nós fazemos é visto, é ouvido e é prestado atenção. E, no momento oportuno, se quiserem tentar nos difamar, vão falar. Descobrir um defeito. Poxa, você é crente e fez isso? Você é crente e foi numa festa? Você é crente e falou palavrão? Isso vai ser colocado sim, porque é uma forma de tentar denegrir a nossa imagem. E lembrando que nós carregamos o título de servos de Deus. Então nós temos que viver realmente como servos de Deus. No item 2, né, o capítulo 2 dessa lição, diferentes para fazer diferença na vida pública, está baseado nos versículos 13 a 17 do capítulo 2, lido agora há pouco. Esses versículos começam pela expressão por causa do Senhor. Tudo o que o cristão faz deve ser para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Se cantamos, se pregamos, se ensinamos, se prestamos serviço na casa de Deus, é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória.
porque quem está sendo glorificado, quem está sendo cultuado é Deus. Nós somos servos. Nós somos instrumentos que Deus usa. Então, temos que ter isso em mente. A glória é de Deus, não é nossa. Não é para nós que se aplaude, é para Deus. Tudo o que o cristão faz deve ser para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Mas Pedro destaca que os cristãos são representantes de Jesus Cristo na sociedade, através do seu comportamento. Estes versos apresentam um forte paralelo com Romanos, capítulo 13, de 1 a 7. Lembrando que quem escreveu a carta aos Romanos não foi Pedro, foi Paulo. E a Bíblia tem essa característica dos versículos tratar de temas afins, tendo sido escrito por pessoas diferentes. Vemos aqui o seguinte: Paulo fala da relação dos cristãos com as autoridades instituídas, com ambos ensinando o dever da submissão. Não era um tema fácil para aquela época, como não o é hoje. Você glorificar uma autoridade corrupta, uma autoridade que não procura o bem do povo, está à frente. Queira ou não, Deus permitiu que acontecesse. Tá? Então fala-se o quê? De honrar as autoridades. E não é tão simples assim, né? Não era um tema fácil, né? Ser leal a Jesus como autoridade suprema era um desafio aos cristãos no Império Romano, porque a lealdade a Jesus era motivo da perseguição e das falsas acusações de serem desleais aos governantes. A lealdade a Jesus, o cumprimento da vontade de Deus para quem vivia sob o domínio do Império Romano naquela época, como eu já disse na aula passada, era como ser considerado um subversivo, alguém que estivesse atentando contra os interesses do Estado romano, do governo romano, alguém que estivesse traindo o seu governo. Era dessa forma que era visto pelas autoridades políticas romanas que exerciam o domínio sobre todos esses territórios naquela época. Tá? Então a gente vê que, embora fossem peregrinos, estrangeiros e peregrinos, que está no verso 11, deveriam ser submissos às autoridades civis, que eram instrumentos de Deus e exerciam poder pela permissão dele. Não estavam ali agradando a Deus, mas Deus permitiu que isso acontecesse. O verbo sujeitar no texto grego é submeter-se voluntariamente às autoridades, sem, no entanto, indicar uma obediência cega, sem pensar, sem refletir, sem analisar o que está sendo feito. Mesmo exercendo o direito de serem críticos, os crentes em Jesus precisam ser os melhores cidadãos. Não porque lhes convém ou porque são partidários de determinada ideologia ou pessoa no poder, mas por amor e submissão a Deus. O crente deve cooperar com as autoridades para a promoção do bem-estar de todos, ter uma vida comunitária, participar
no local onde vive, evitando a confrontação desordeira. Submissão à autoridade civil é uma regra geral, mas há exceções, quando as leis humanas conflitam com a consciência iluminada pelo Espírito Santo. Em casos assim, o próprio Pedro é um exemplo do que deve ser feito, bem como Daniel e seus amigos. Daniel recusou-se a se curvar diante de um falso Deus. Né? Aconteceu isso. Pedro também recusou-se a praticar idolatria. Então nós vemos isso. Outra razão para os cristãos se submeterem às autoridades é que esta é a vontade de Deus. E cumprindo-a, o cristão pode calar as calúnias maldosas de homens ignorantes, insensatos e loucos, ou pessoas ardilosas, fofoqueiras, mentirosas, que querem arrumar uma forma de denegrir a nossa imagem, de nos caluniar, inclusive. A palavra silenciar, que vem do grego phimon, origina-se do uso da focinheira em animais para fechar a sua boca e mantê-los sob controle. Daí o sentido de amordaçar, calar, tapar a boca, deixar sem palavras, reduzir ao silêncio. Portanto, o cristão precisa ter um comportamento público exemplar, a fim de silenciar as afrontas irracionais dos que o confrontam quanto ao seu caráter. A obediência que a verdadeira santidade produz cumpre a vontade de Deus, que sempre envolve uma vida irrepreensível, uma vida da qual não se tem o que apontar como erro. Quando não damos margens, quando não damos motivos ou razões para que apontem erros na nossa conduta, na nossa vida. No verso 16, o texto introduz o assunto da liberdade. Alguns diriam, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Isso não é ter liberdade. A verdadeira liberdade está em poder dizer não àquelas coisas erradas, aquelas coisas que não devemos fazer. Então, o assunto liberdade, que à primeira vista parece não se encaixar na sequência do pensamento, não é? Porque tem tanta coisa que nós temos que nos precaver de deixar de fazer. No entanto, é só olhar para os versos 13 a 15 que percebemos a ligação do tema submissão com liberdade. É uma relação refinada esta, pois o cristão é o ser mais livre que existe sobre a terra. Conforme João 8, 32 a 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Inclusive na sua relação com as autoridades e a sociedade. Como ser livre, ele decide ser submisso. Decide ser submisso. Ter uma vida honrada por amor e obediência a Deus. Embora jamais use sua liberdade como pretexto para fazer o que é mal.
tá? Usar a liberdade como pretexto para fazer o que é mal. E principalmente se for fazer o que é mal, dizendo que aquilo é o que Deus quer. Aí então está cometendo um pecado imenso, porque está pondo o nome de Deus em vão. Quando a liberdade é usada para a prática do mal, deixa de ser liberdade para ser escravidão. Pois o mal, o pecado, escraviza o homem. Está em João 8:34. Evangelho João 8, versículo 34. Assim é a ética do crente. E não compactua com nenhuma forma de imposição legalista, nem está escravizado a qualquer tipo de paixão. As obrigações éticas na vida pública do cristão são resumidas no verso 17. Tratar a todos com respeito, amar os irmãos, temer a Deus e honrar as autoridades. No item 3, ou capítulo 3 da nossa lição, diferentes para fazer diferença na relação servo-senhor. Isso está baseado nos versículos 18 a 25. Foram os últimos lidos por nós. Temos de entender esses versos à luz do contexto histórico da época. A época havia a presença naquelas sociedades de uma coisa muito triste, que é a escravidão. Escravidão real. Pessoas que tinham sido compradas, que legalmente pertenciam a alguém, a um senhor. A escravidão nunca foi justificável em qualquer lugar e época, mas, porém, era realidade. E mesmo ilegal, ela ainda acontece até hoje. Trabalho escravo, trabalho semi-escravo. Não precisa ir longe, não. Nós temos isso no Brasil. Nós temos isso no nosso estado. Acontece? Sim. E por que acontece isso? Pela necessidade das pessoas de sobreviver, pelo uso ou manipulação dessa necessidade por gente inescrupulosa que quer ganhar muito dinheiro explorando a outra pessoa, deixando de garantir àquela pessoa direitos trabalhistas que são garantidos por lei. E, para sobreviver, as pessoas acabam se sujeitando a situações, a relações de trabalho desse tipo. Infelizmente, é uma realidade para muita gente. Então, aqui, ó, nessa época, era um desafio, né? Não foi justificada, e o desafio era tanto para o escravo, o servo, o empregado, como para o senhor ou patrão. Possivelmente havia senhores bons e humanos, gentis e atenciosos, mas outros, no entanto, eram maus, tirânicos e injustos. O desafio que é apresentado é que, independentemente da índole do senhor, do dono daqueles escravos, o servo deveria sujeitar-se aos seus senhores com todo
o respeito. Não é tão fácil alguém fazer cumprir esse tipo de coisa, né? O verso 19 desafia os servos cristãos a serem leais aos seus senhores, motivados pela fidelidade às exigências de Deus e não pelo medo do castigo que eles poderiam receber se desobedecessem. A expressão do versículo é bem clara. Por motivo de sua consciência para com Deus. A palavra consciência diz respeito ao que une a consciência moral e espiritual como parte de ser criado à imagem divina. Assim, todas as pessoas têm essa capacidade dada por Deus de distinguir o certo do errado, porque cada um é um agente moral livre. Tem liberdade de pensar, liberdade de escolher. Se alguém, por causa da consciência para com Deus, sofre ofensas, a fim de manter o sentimento da presença e bênção de Deus, recebe a promessa que Jesus proferiu, que Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados é sinônimo de felizes. No entanto, não há recompensa se os sofrimentos, mesmo suportados com paciência, independentemente da bondade ou severidade do Senhor, são uma consequência da insubmissão do servo. Estamos sendo ensinados aqui, e se depois de termos feito aquilo que é bom e amável, formos afligidos injustamente, isso é louvável diante de Deus. Verso 20. Ou encontraremos o favor de Deus. Aqui o autor resume muito bem esse ensino, dizendo que Pedro havia aprendido por experiência própria que o povo de Deus serve mediante o sofrimento. A princípio, o apóstolo opôs-se ao sofrimento de Cristo na cruz, mas aprendeu a lição importante de que lideramos pelo serviço e servimos pelo sofrimento. Também aprendeu que esse tipo de sofrimento sempre conduz à glória, nos leva para a glória. Versículo 6. Nos últimos versos de 21 até 25, o texto nos encoraja a passar pelas aflições, opressão e injustiças dentro da sociedade, olhando para o exemplo de Jesus. Primeiramente, ele é nosso exemplo de vida, versos 21 a 23, especialmente na maneira de reagir ao sofrimento. Mesmo sendo irrepreensível em palavras e atos, sofreu nas mãos das autoridades, demonstrando que uma pessoa pode estar no centro da vontade de Deus e ser amada por Ele. Sua humildade e submissão foram sinais de poder e não de fraqueza. João 18, de 33 a 38. Em segundo lugar, ele morreu
em nosso lugar. No verso 24, fala isso. Esse versículo é uma referência clara ao servo sofredor de Isaías 53, que nos mostra os surpreendentes paradoxos da cruz. Jesus foi ferido para que pudéssemos ser curados. Morreu para que pudéssemos viver. Em terceiro lugar, ele é o nosso supremo pastor, o pastor divino. No verso 25. No Antigo Testamento, as ovelhas morriam pelo pastor. Mas na cruz, o pastor morreu pelas ovelhas. Nenhuma pessoa é capaz de fazer coisa alguma por si mesma. Por isso o pastor sai em busca das suas ovelhas perdidas. Não apenas procurou por suas ovelhas e morreu por elas. Colocados de volta na segurança do aprisco, somos guardados para não voltarmos novamente para a vida de pecado, para não sermos a ovelha desgarrada que saiu do controle, saiu do caminho pelo qual seu pastor estava lhe conduzindo, que era o caminho certo. Cristo se torna, então, o exemplo perfeito para todos os sofredores de todas as épocas. Isto é, para nós, neste tempo, também. Mesmo sem pecar, suportou os sofrimentos com paciência, como substituto do homem, sendo exemplo de que é possível uma vida piedosa e nos sujeitando a senhores humanos e principalmente ao Senhor soberano, que é Deus. Assim, nos tornando mais semelhantes a Jesus. Então é muito importante nós termos essa noção. Então, quando se fala em ovelhas, pastor, isso era a realidade vivida naquela época. O pastoreio, a criação de ovelhas. E por que ovelhas? Porque aquela região é uma região que não chove muito. E o gado ovino, que são as ovelhas, e o gado caprino também, se adapta bem a viver em locais onde tem pouca chuva. Eles se adaptam a regiões desérticas e semidesérticas, ou áridas e semiáridas. Concluindo essa lição, o autor nos diz: Jesus nos chamou para fazermos diferença. A expressão ser diferente tem um peso no verbo que a compõe. Ser. Ser indica nossa postura pessoal, principalmente como alguém conhecedor da verdade. É o nosso caráter e as nossas atitudes que produzem frutos em nossa forma de ser. Já a expressão fazer a diferença tem o centro no verbo fazer, que indica ação. Portanto, fazer diferença é a nossa ação em relação ao mundo que está ao nosso redor e as atitudes para com as outras pessoas.
para pensar e agir. O que nos diz aqui? Você tem buscado ser diferente do padrão pecaminoso do mundo? Você está fazendo a diferença onde Deus te colocou? Como você tem se posicionado nas coisas públicas mediante os poderes que as representam? Seja você patrão ou empregado, tem praticado o bom trato aos seus funcionários e submissão aos seus superiores? Submissão, reconhecer, honrar a autoridade, mas também refletir e pensar sobre o que está sendo feito. Então, essa lição, ela falou de uma forma direta, objetiva, clara, sobre o nosso testemunho, a verdade para fazer a diferença. Nós só podemos fazer a diferença se a gente viver segundo a vontade de Deus. Eis a questão. Fazer a diferença, ter coerência do nosso discurso e da nossa prática. Vamos crer nisso, né? Vamos procurar nos esforçar para a nossa vida seja bênção, que não seja pedra de tropeço para ninguém, que seja bênção para todos aqueles que convivem conosco. Se você pode abençoar, abençoe, mas não amaldiçoe. Saiba que nós somos servos de Deus, do Deus de luz, do Deus de amor. Então, nosso papel é abençoar. Oremos, tá? Pelos nossos propósitos. Estejamos também em oração pelo Brasil, pela condução da política, da economia, pelo povo brasileiro e pelas autoridades brasileiras. Oremos pelos nossos familiares, pelas nossas igrejas, por todos aqueles que precisam, necessitam da intercessão junto a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra aqui estudada. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu tens cuidado de nós, porque Tu és um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que nos conhece, que nos ouve, que nos atende no tempo, no momento certo. Queremos colocar no trono da Tua graça, Senhor Deus, o nosso país, o povo brasileiro, as autoridades brasileiras, tudo aquilo que tem acontecido, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, ó Deus. Dá-nos a Tua direção, meu Deus. Abre as portas para os que precisam, Senhor Deus. Ministra cura naqueles que estão enfermos. Esteja trazendo a certeza para todos quantos têm dúvidas. Seja conosco, meu Deus. Guia-nos pela Tua direção. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, as nossas falhas para contigo. E receba a nossa oração, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém.